Hoje eu quero falar com vocês uma coisa bem interessante que veio na minha cabeça esses dias, porque assim, se eu fosse um português, como que eu começaria a fazer um trabalho para o meu negócio local? Se eu fosse ali um cabeleireiro, se eu fosse o dono de uma loja de material de construção, né? Se eu tivesse um negócio, uma floricultura com a minha família, qualquer negócio. Se eu fosse um consultor imobiliário, mas lembra, sendo um português, um nativo. Então, para quem não conhece o canal ainda, eu sou brasileiro de Guarulhos, São Paulo, porém eu moro em Portugal já faz 6 anos e alguns meses. E eu estou desenvolvendo um projeto de empreendedorismo, ou seja, com uma agência de marketing. Então eu desenvolvo toda a estratégia de posicionamento para o empreendedor, para o empresário, desde otimização do perfil do Google, criação de site, cartões interativos, cartões digital, cartão de visita, criação de site, tráfego pago, toda a estrutura digital que você já conhece e sabe que é importante para um negócio local. Então eu ajudo o empreendedor enquanto o seu negócio e ao mesmo tempo eu ajudo o empreendedor com a sua saúde mental. Eu ajudo ele com estratégias a captar novos clientes através de todo o projeto de publicidade. Então eu ajudo ele enquanto o seu negócio, mas eu ajudo também ele com a sua saúde mental, o seu cérebro, a sua mente. Então diante dos medos, da ansiedade, desafios, né, os altos e baixos de um negócio. Então eu ajudo ele nesses dois caminhos, o empreendedor enquanto negócio e o empreendedor também enquanto ser humano. E pensando nisso, nessas experiências que eu tenho tido, principalmente aqui com o público português, embora hoje tem muitos estrangeiros aqui, existem os estrangeiros que estão de férias ou curtindo a vida, né? Principalmente os do norte da Europa, se a gente olhar aqui o mapa, né? O norte da Europa, então são os que têm mais grana, então eles estão curtindo a vida, têm suas casas, suas mansões. Só que agora, os imigrantes, inclusive, tanto da América Latina, o Sudeste Asiático aqui, né? Então são os imigrantes, ou até africanos também, do continente africano, são imigrantes que vêm para trabalhar. Muitos vêm para trabalhar. Portugal é um dos países com o menor salário mínimo da Europa. Então, você trabalha, não ganha tão bem. Hoje os aluguéis estão muito caros, infelizmente. Está difícil hoje para muitas pessoas conseguir uma moradia. Primeiro para conseguir, está difícil. E quando se consegue ainda o valor é alto. E aí se tornam esses desafios. Então eu, enquanto empreendedor, tenho visto isso, tenho aprendido isso. Inclusive, pessoal, até para os portugueses. Para muitos portugueses, principalmente os que têm negócios pequenos, é um desafio também manter o negócio, né? Países socialistas têm essa dificuldade com empreendedores, com empresários, porque a taxa tributária são tão altas, ou taxas, né? São tão altas, são diversas e acaba sugando muito do empreendedor, do trabalhador. É claro que até do trabalhador em contrato de trabalho também há, que a gente sabe, tanto no Brasil como aqui em Portugal e muitos outros países, não é? O empresário tem que pagar ao funcionário tal salário e ele paga uma outra parte ainda para o Estado, por isso que encarece muito, né? Se o Estado aliviasse, ajudaria muito. Então muitos empreendedores, empresários portugueses têm os seus desafios também, ok? Então o vídeo de hoje, com o meu aprendizado do dia a dia, a vivência, se eu fosse um português, como que eu faria, né? O que eu faria com o meu negócio, para ele crescer, para ele trazer mais clientes e ao mesmo tempo com o objetivo de faturar mais, certo? E obter mais lucro. A primeira coisa que eu faria, sendo um português, é abrir minha mente para o marketing, para a publicidade. Ou seja, principalmente o marketing digital. O marketing impresso ainda ajuda muito. Outdoor na rua, banner, aqui tem muito isso. Cartão de visita, tá certo? Os flyers. Mas abriria minha mente para, primeiro, fazer um perfil de Google bem estruturado. Que é isso que eu estou apresentando para eles. Então, o que eu estou vivenciando e sabendo que é muito importante é o que eu estou oferecendo a eles. Então, se eu estivesse na pele deles, eu realmente iria nesse caminho.
fazer uma estrutura boa e atualizada, otimizando o perfil do Google, é o que eu aconselho para os clientes. Então vamos arrumar a primeira casa. Estrutura o Google, ajusta todo o seu Google com fotografias, fotos 360, toda a questão de catálogo de serviços ou produtos e assim por diante. Depois disso a gente vai trabalhar no quintal, ou seja, criação de site, toda essa estrutura também para que ele vá fortalecendo o seu negócio. E por fim a gente vai lá para a rua, aí entra a questão do tráfego pago. Bolando essa estratégia, eu faria isso abrindo a minha mente para o marketing digital, que os portugueses, não digo isso desrespeitando ninguém, tá certo? Apenas no sentido de que eles ainda estão bem para trás ainda. Hoje tá tendo uma explosão, uma certa explosão de portugueses fazendo vários trabalhos no digital, né? Principalmente criadores de conteúdo, então a gente vê vários aí no TikTok, Instagram, os shorts do YouTube, alguns canais do YouTube, mas uma grande parte da população ainda, eles não entendem ainda a potência que é o marketing digital para o negócio dele. Aonde o marketing digital pode levar, fortalecer o negócio dele, tá certo? Então, primeira coisa que eu faria, abrir a mente para o marketing digital. A segunda é me especializar para o público estrangeiro. Como eu falei no começo, o público estrangeiro do norte da Europa é o pessoal que tem mais grana, que é mais tranquilo para investir. E aqui no sul, onde eu moro, na região do Algarve, como tem muito estrangeiro, é muito mais fácil você conseguir vender um produto e faturar ali com eles, né? Esse dia mesmo eu estava captando um cliente, ele falando que ele vendia um produto, ele vende um determinado produto, que eu estou fazendo um trabalho, então eu não vou citar por respeito a eles. Então ele vendia, e o que acontece? Ele falou que ele mesmo é um português, falou que ele prefere vender para um estrangeiro, para um inglês, do que para o próprio português. O português questiona muito, choraminga muito, aí tem que falar com o cônjuge, leva tempo para decidir. Enquanto ele vende um produto, geralmente em um dia para o estrangeiro, para o inglês, por exemplo, ele leva um mês para vender esse mesmo produto para um português. Então, eu me especializaria com o público estrangeiro, tá certo? Estaria disposto a vender para qualquer povo, qualquer nacionalidade, inclusive o próprio português, mas me especializaria naquele público ali também. Outra coisa que eu faria é aprender a fazer contatos quentes. Então, aqui em Portugal, até muitos empreendedores brasileiros eu percebo isso. Eu percebo isso principalmente no meu cabeleireiro. A gente só se vê ou se fala no dia de cortar o cabelo. Aqui eles não têm. É claro que ninguém tem que ficar batendo papo, conversando, aquela coisa toda. Mas tem muitas estratégias que dá para você melhorar sua comunicação, fidelizar o cliente. Aqui parece que tanto faz como tanto fez. E inclusive até os brasileiros, como eu estava dizendo, entram no mesmo ritmo do português. Geralmente aqui os comércios, quando você entra, ele não te aborda tanto quanto os comerciantes no Brasil, mas ele deixa você ali tranquilo, mas ao mesmo tempo, se você entrar e comprar, beleza, se não, você vai embora e tchau, entendeu? Então é uma comunicação muito fria. E dentro do primeiro ponto que eu falei, dessa questão do marketing, o que se vê muito é a comunicação fria. Uma foto ali, um reels lá mostrando, não tem uma pessoa falando, uma pessoa chamando, uma pessoa interagindo, não tem essa interação. Não tem essa comunicação quente, conforme a gente aprende dentro do marketing, né? E aí, uma comunicação personalizada para você não só captar aquele cliente, mas você fidelizar aquele cliente e, inclusive, fazer um trabalho de indicação com aquele cliente. Então, não se tem muito isso de uma comunicação quente. Eu aprenderia isso rápido. Junto com essa questão da comunicação quente, eu lembraria de coisas importantes ou datas de aniversário para algum familiar importante. Lembrando ou mandando uma pequena lembrança, uma mensagem de vídeo, algo esquentando ainda mais essa comunicação para fidelizar ainda mais o cliente, né? Além da honestidade da entrega do produto, que é o nosso dever enquanto empreendedor, mas criar uma comunicação quente um processo ali de marcar a vida daquele cliente para que ele nunca te troque. Porque o grande desafio também é quem presta serviço
é você conseguir aquele cliente pelo preço. O cliente que vem pelo preço hoje é aquele cliente que te deixa por causa do preço também, que ele vai só achar um mais barato e ele acha que está adquirindo a mesma coisa, não importa a qualidade do seu serviço, se ele vem por um preço, ele vai sair também pelo preço. Então, fidelizar ele nesse formato de uma comunicação quente, de uma aproximação com ele ali. E também, outra coisa que eu faria, é claro também que hoje eu não tenho funcionário comigo, hoje eu trabalho sozinho, mas tipo assim, eu falei no início aqui essa questão de o salário tal e o custo de vida no sentido da moradia. Outra coisa que eu faria é pagar bem os funcionários. Eu fiz um vídeo dias atrás falando essa questão de mão de obra, porque muitos comerciantes também, principalmente os portugueses, falam que não tem mão de obra. Só que por que não tem mão de obra? Porque se paga muito mal. Hoje o salário mínimo, se eu não estiver enganado, está 960 e um aluguel hoje aqui está muito caro e os empresários não se importam com a necessidade do trabalhador, do cara que está ali segurando as pontas com ele do negócio dele. Então, para fortalecer e ajudar com que essa pessoa se permaneça comigo, eu faria de tudo para aumentar o salário dele. Ou faria trabalhos com meritocracia. Conforme a produção dele, eu daria incentivo. Por que eu falei dele? Porque um funcionário pode se comportar de um jeito bom, o outro ruim. Só que no final do mês, os dois vão ganhar igual. Então, quer dizer, o funcionário ruim está lá ganhando, enquanto o funcionário bom, que produz bem, trabalha bem, os horários cumpre, tal, vai ganhar o mesmo. Então eu trabalharia uma questão de meritocracia, daria incentivos ali para manter esse funcionário comigo, né? Independente da área. Muitos prestadores de serviço dizem que não tem mão de obra. Uma das coisas que eu mais vejo é isso, paga pouco. Aí fala, não tem mão de obra. Todo mundo está abrindo o seu negócio. É lógico, vale muito mais empreender do que passar o mês inteiro ali para ganhar aquele valor fechado. Outros funcionários tanto faz como tanto fez e no final das contas o bom funcionário fica ali, tá certo? E faria o possível para diferenciar algo dos concorrentes. Por exemplo, o cabeleireiro é cortar cabelo, mas eu me especializaria, tá certo? Essa questão do marketing, eu tenho visto coisas para conseguir me especializar, me diferenciar do normal dos outros, tá certo? Então eu trabalho toda essa estratégia. Então são essas habilidades que eu desenvolveria ou o que eu faria se eu fosse um português. Me fale aí, você que tem experiência ou em Portugal ou em outro país, o que você faria que de repente eu não coloquei aqui de acordo com as minhas experiências, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, você que chegou até agora nesse vídeo, dá essa força, compartilha esse vídeo e deixa alguma sugestão aí também. Coloca o que você faria se você fosse um empreendedor nativo de tal país, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.